Olá, turma! Estamos iniciando mais um conteúdo, né? A gente vinha falando sobre as queimadas e aí agora a gente vai entrar em um novo assunto, que é sobre desigualdade social, né? A gente já escutou, já ouviu falar algumas vezes sobre isso e aí é necessário entender como é que funciona e o que é que mantém essa desigualdade social, né? Mas antes de tudo, vamos entender o que é desigualdade social. A desigualdade social, ela é um problema que abrange principalmente nações em que o nível de educação ela é desigual, ou seja, poucas pessoas têm acesso à educação em detrimento da grande maioria. E aí isso vai refletir em todos os conceitos, em todo o sistema econômico, né? Se a pessoa tem menos acesso à educação, consequentemente ela vai ter menos acesso a vários outros fornecimentos, saneamento, moradia e tudo mais. E aí a desigualdade social, ela é justamente esse índice que varia de pessoas que têm menos acesso aos serviços básicos, saúde, educação, né, moradia e tudo mais. Então a desigualdade social ela é medida através desses sistemas e aí ela, por exemplo, aqui no Brasil, o índice de desigualdade social ele é muito alto, né? E aí a gente pode verificar isso principalmente nos grandes centros urbanos, né? Digamos assim, a gente consegue verificar isso nos centros urbanos quando a gente observa a margem da população, a população que vive à margem da sociedade. E aí a questão é, como é que a gente pode modificar isso? O que é que a gente pode fazer para mudar esse índice de desigualdade social, né? O que é que pode ser feito? É um maior acesso à educação? É uma melhor distribuição de renda? É fazer com que haja uma distribuição e um pagamento de impostos pela ala mais rica? Então são todos os meios possíveis que podem estar fazendo com que a população, o índice de desigualdade social, ele tende a diminuir, né? Ou seja, fazer com que a pessoa tenha acesso a alguns meios faz com que o índice de desigualdade ele tende a diminuir. E aí a questão é, por que a gente não combate isso? Por que após anos e anos de governo não se criou políticas públicas para que houvesse um menor índice de desigualdade social? Ok? A partir disso a gente vai debater isso em sala de aula, né? Sobre esse tema, sobre como a gente pode estar diminuindo os índices de desigualdade social, como é que isso reflete na população, a questão da desigualdade social, né? Como isso afeta diretamente as questões econômicas de um país. E aí vimos também que certas questões influenciam na desigualdade social, má distribuição de renda, falta de emprego, corrupção, falta de educação, falta de investimentos básicos em áreas essenciais como educação, saúde, moradia, enfim. E aí a gente viu também que a desigualdade social está diretamente ligada a políticas públicas. Como isso influencia a vida da população no geral? E aí a gente tentando analisar o que aconteceu durante esse ano devido à pandemia, verifica-se que aumentou os níveis de desigualdades sociais em países que estão em desenvolvimento ou países que são extremamente pobres, porque realmente houve a redução de empregos, ou seja, a população não tem mais como estar trabalhando, né? O trabalho que estava ligado ao comércio, à questão autônoma, então tudo isso mexeu na população no geral, né? Mexeu na questão da população e aí fez com que houvesse níveis de desigualdade, os níveis de desigualdade aumentassem, certo? E aí hoje a gente está falando, a gente vai continuar falando isso, a gente vai trabalhar sobre essa questão de como a pandemia ela influenciou nos níveis de desigualdade social e aí não é um critério do nosso tempo, toda a vida, na história a gente verifica isso, quando houve, né, quando houveram doenças que afetaram o todo,
como a peste negra, enfim, essas pandemias, como elas estão diretamente ligadas à questão da desigualdade social. E aí a gente já havia falado isso no começo do ano, né? Como a pandemia ela ia gerar uma crise econômica e social muito forte, ok? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente conseguiria reverter essa situação, esses níveis de desigualdade social. O que poderia ser feito para que houvesse essa mudança, né? Para que houvessem pessoas que tivessem mais acesso a serviços básicos. E aí não tem como fugir disso. Uma das soluções, né, e uma das soluções mais rápidas seria o investimento em educação. Né? Países em que há um investimento maciço em educação, os níveis de desigualdade social são realmente muito baixos. Mas, tia, como é que uma coisa está relacionada com a outra? Completamente relacionada. Né? Pessoas que, por exemplo, vêm de uma classe econômica mais baixa, quando ela tem acesso à educação e quando ela consegue passar por todos os níveis educacionais e aí ela entra no nível educacional superior, ela consegue reverter uma situação familiar econômica mais baixa. E é muito claro isso. Só que o investimento em educação e os resultados na educação, eles são a longo prazo. Então, é realmente muito necessário em que haja esse investimento educacional, é realmente necessário que o governo, não só aqui da nossa nação, mas, enfim, de todas as outras, percebam que o caminho para fazer com que a economia de um país cresça, ele está diretamente ligado à questão educacional. Ok? No mais, a gente vai debater em sala de aula, a gente vai elencar, a gente vai discutir sobre isso, como a educação ela realmente modifica uma situação social, ok? No mais, primeiro a gente viu o que era a desigualdade social e o porquê, né, dela existir. A gente viu que a desigualdade social está muito ligada a algumas questões sociais, como corrupção, má distribuição de renda, falta de investimentos básicos em áreas essenciais, como educação, saúde, né? E aí, semana passada, a gente conseguiu levar o debate para essa questão educacional, né? Vimos que países em que investem muito mais em educação são países em que têm um maior retorno econômico, consequentemente, eles diminuem os níveis de desigualdades sociais, né? A gente viu que a educação, apesar dela ter um resultado a longo prazo, ela tem resultados mais estáveis, né? A população consegue, não só a população, mas o governo, a sociedade no geral, consegue ter resultados mais fortes e mais sólidos quando são investidos em educação. E aí hoje a gente vai ver um pouquinho, vou falar um pouquinho para vocês, por que a desigualdade social, que ela é mais vista em países onde o sistema econômico é mais estável, países em desenvolvimento, enfim. Por que a desigualdade social ela atinge muito mais a população negra? Né? Porque a gente vai ver hoje por que a desigualdade social, os níveis de desigualdade sociais, eles são mais vistos na população negra. E aí eu vou trazer para vocês uma questão mais voltada para o Brasil, que é a nossa situação, é o país que a gente vive, né? Os níveis de desigualdade social estão muito mais relacionados com a população negra por causa do nosso histórico, né? Da nossa história. Vimos que nós somos um país em que foram colonizados por europeus e que houve um alto índice de escravidão, né? Houve um período muito longo de escravidão e alto índice de escravos aqui no Brasil. E aí essa escravidão ela durou muito tempo, né? Olhando para o histórico, a escravidão só foi abolida aqui no Brasil oficialmente em 1988. No ano seguinte, nós tornamos uma república, 1889. O que acontece? O Brasil foi um dos últimos países, dentro daquele processo de independência, a fazer a questão da libertação dos escravos.
E aí, quando esses escravos são libertos, né, essa população negra é liberta, ela não é inserida na sociedade, não tem políticas públicas para essa população negra, que agora é uma população teoricamente liberta. Ou seja, eu não tenho processo de inserir essa população e outra, eles são colocados à margem da sociedade, eles que vão tentar se inserir de alguma forma. Ou seja, eu tenho uma libertação dos escravos na teoria, mas na prática eu não faço nenhum projeto, eu não faço nenhum uma forma de inseri-los na sociedade, o que faz com que realmente eles vão para regiões mais periféricas, para a formação dos morros no Rio de Janeiro. Então, tudo isso está ligado a um projeto que não foi realizado para inserir essa população. E outra, eles acabam tendo, quando são libertos, eles acabam tendo empregos, né, subempregos, não tem um projeto educacional para eles. Na verdade, a educação obrigatória para a população negra, para a população no geral, ela só vai ser colocada quase um século depois, né, por volta ali da metade do século XX. Então, o que acontece? Eu não tenho projetos para inserir essa população, e aí acaba que essa população realmente acaba formando uma população mais periférica, mais marginalizada. Não que não exista realmente, hoje, atualmente, grupos de pessoas negras ricas, isso existe, mas o que acontece? Foi um processo longo, né? Um processo que não trouxe um privilégio, que não trouxe uma forma de inserir essa população negra, né? Na verdade, todas as conquistas que foram ocorrendo ao longo dos anos relacionadas com a população negra, está mais realmente relacionado com a capacidade da população de tentar se inserir. Então, olhando esse histórico, ele mostra que os índices de desigualdade social aqui no Brasil está muito ligado a essa questão histórica, que a gente não teve um inserimento, né? A gente não teve um processo de inserir a população que teve a sua liberdade em 1888, a população negra. E aí, o que a gente verifica hoje são resultados desse processo histórico, né? Então, ao longo dos anos, houve realmente uma questão de tentar diminuir os índices de desigualdade social, e aí eu tenho os projetos, né, eu tenho algumas coisas relacionadas a isso, mas que ainda não é suficiente. É necessário que haja projetos realmente fortes, no sentido de diminuir a desigualdade social, porque senão realmente a gente vai manter esses índices altos durante ainda muitos anos, ok? No mais, vimos aqui na nossa videoconferência, tá? Debatemos em sala de aula. Beijos, bye!